Boa noite a todos, sejam bem-vindos para esse estudo, na verdade, onde falaremos então um pouco do que foi lido aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 27, que fala sobre a eficácia da prece. E no capítulo 28, nós temos uma coletânea de preces, né? Então, aquilo que ele vem trazer aqui no capítulo 27, lá no 28, ele traz as preces. Muitas vezes encontramos dificuldade em fazê-las espontaneamente. Então, o capítulo 28 é um auxílio. Mas nós falaremos especificamente do item 18 e 19, que é a prece pelos mortos e a prece pelos espíritos sofredores. Kardec, ele trata, na verdade, com uma clareza e naturalidade, mostrando a importância de orar para aqueles que partiram, demonstrando que isso é um ato de amor. Solidariedade e principalmente caridade espiritual. Então, qual que é a importância de orar pelos mortos? Ele explica que é uma das sublimes formas de caridade, porque ao contrário do que muitos imaginam, e ele deixa bem claro isso, que o espírito desencarna, ele alcança automaticamente a felicidade ou a condenação. Não. Então, ele nem sempre ele encontra isso automaticamente. O espírito, quando ele desencarna, ele continua levando consigo os seus pensamentos, as suas dificuldades, os seus apegos, as esperanças, as necessidades. Por isso que muitas vezes ele se encontra confuso no momento do desencarne, desesperado, por não compreender o que está acontecendo, não entender a sua condição. Há comunicações que muitas vezes eles ainda sentem as dores da doença, eles ainda não se sentem no mundo espiritual por conta dos apegos. Então a prece, ela vem a ser um fluido balsâmico de luz que nós enviamos a esse espírito. Porque só através da prece que nós aliviamos esse espírito, que nós confortamos, que nós levamos eles a entender a condição em que ele se encontra. Kardec, então, também destaca que mesmo que você faça a prece ela não muda as leis de Deus. As leis divinas, elas não mudam. Mas nós podemos mudar o íntimo desse espírito, porque podemos, através das nossas preces, desse fluido, desse bálsamo que chega até ele, nós podemos dar a ele mais esperança, confiança, resignação e coragem para se desprender daquele mundo em que ele estava aqui na Terra. Assim, como nós encorajamos um amigo em desespero, ainda encarnado, a prece é uma forma de confortar esse espírito também, que se encontra em dificuldade no mundo espiritual. A importância, então, da prece nas vibrações e no pensamento. Porque nós fazemos essa ligação através do pensamento. Nós mandamos uma força espiritual, uma força que ele necessita. Quando oramos, nós atraímos esse espírito pelos sentimentos. Se é de amor, o espírito percebe
que essa prece é suave, mesmo quando ele ainda não compreendeu e ele não consegue retribuir. É como se acendermos uma luz numa sala escura para ele. E não peçamos a ele ajuda, mas ajudamos a ele. Os benefícios da prece para quem ora. Nós também temos benefícios quando oramos para os mortos, para os espíritos. Porque a prece, ela nos ajuda e ajuda o desencarnado. Nós que permanecemos na Terra, através da prece, nós podemos nos fortalecer e nos desapegar. Podemos ter a fé raciocinada. O Espiritismo está aí e ele traz para nós essa fé raciocinada, para compreendermos as leis de Deus, para compreendermos principalmente a lei de causa e efeito, que é o que nos desespera, que nos leva à não aceitação da morte e que nos leva muitas vezes a algumas pessoas que não são espíritas a achar que a morte é o fim. Então a prece, ela nos consola também, consola o nosso coração diante da saudade. A prece, ela não retém o espírito, ela não prende o espírito, ela liberta o espírito. Ela é importante no espiritismo. Nós sabemos que essa prece, ela é muito importante. E o espírito, ele deve desprender-se deste mundo material. Então, se oramos, não mantemos o espírito preso na terra. Muito pelo contrário, a oração, ela favorece a sua elevação. Então, o que prende ele aqui, nós não o ajudamos quando nós nos desesperamos, quando nós nos revoltamos, quando nós temos um apego doentio, quando recusamos e não aceitamos a vontade de Deus. Então, a prece, quando ela é equilibrada, quando ela é serena, quando ela nos dá essa libertação, ela abre uma janela da casa. É como se comparássemos abrir uma janela e deixar esse espírito respirar e seguir adiante. Porque Jesus já nos disse, a felicidade não é deste mundo. Ele precisa ir junto do Pai. Mas para ele alcançar o mundo do Pai, da felicidade, ele também, no mundo espiritual, ele tem uma caminhada. O livro, O Céu e o Inferno, eu digo assim, eu não terminei de ler ele ainda, né? Porque eu leio um pouco de um pouco de outro, mas o livro A Gênese, o livro O Céu e o Inferno, além do Evangelho segundo o Espiritismo, são obras magníficas. E ele traz uma explicação e inclusive exemplos na segunda parte, que você pode encontrar comunicações para você entender como que o espírito se encontra em determinadas situações. Aí ele vai trazer espíritos felizes, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres e assim por diante. Então são várias comunicações que ele traz aqui. E então eu estava lendo e acho pertinente ler uma, porque eu vou falar da prece dos espíritos sofredores, para vocês terem uma ideia como é a comunicação. Então o espírito, ele dirige-se ao médium que ele conhecia em vida. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri.
Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que foi por si uma rude angústia. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso procurava o corpo, andava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha acabrunhante. Procurava fugir, e essa influência interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que no entanto já conhecia. Os espíritos luminosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma aventura que eu não podia aspirar, formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero, furiosas ou irônicas outras, deslizavam em torno de mim e por sobre a terra a que me chumbava. Eu via agitarem-se os humanos, cuja ignorância invejava. Toda uma ordem de sensações desconhecidas, ou antes reencontradas, invadiram-me simultaneamente, como que arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor encarniçada, franqueava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais nem os esplendores celestes pudessem acalmar um instante a dor acerba da consciência, nem o pavor causado pela revelação da eternidade. Pôde um mortal prejulgar as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Decorrido um tempo, cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos, cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam em remoques, desprezando os humanos cujas torpezas eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. Chamaste-me finalmente, e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que te dão os teus guias. A verdade impôs-se-me. Orei. Deus ouviu-me. Revelou-se-me por sua clemência, como já se me havia revelado por sua justiça. Espírito Novel. Perceberam a importância da prece para esse espírito? Quando ele despertou, a angústia que ele estava e o sofrimento que ele estava, e quando nós falamos que nós levamos daqui o que nós somos, nós levamos daqui, após a morte, a vida que nós tivemos aqui. Então, os espíritos sofredores são aqueles que ainda estão presos às paixões, sentem remorso, não compreender a sua nova condição, enfrentam perturbação após a morte ou carregam culpa e medo. São irmãos nossos
em diferentes níveis de ignorância ou necessidade. São entes queridos nossos, pessoas próximas ou não. Então a prece, ela esclarece o espírito quando ele está confuso, como estava nessa narrativa. Ela funciona como um chamado fraterno, quando ele despertou, quando ele sentiu o bálsamo da prece. Despertou nele a possibilidade de melhorar e buscar a luz. É como se você dissesse para ele: você não está sozinho, erga-se, confie e siga. A prece provoca essa reflexão no espírito e pode quebrar toda a resistência que muitos ainda mantêm ligados ao sofrimento, ao ódio, à mágoa. Quando oramos pelos espíritos sofredores, nós atraímos os espíritos benfeitores, como está nessa narrativa também. Eles sempre estão. Esses bons espíritos aproveitam esse momento de emoção da prece para nos inspirar bons pensamentos, nos orientar, nos consolar, principalmente o consolo que buscamos, e conduzir aquele irmão para o lugar de amparo. A prece, portanto, ela é uma ponte entre o sofredor e os benfeitores. Então pensemos que a prece, ela é uma caridade, ela é um ato de caridade, porque quando sofremos, o fazemos sofrer também. A prece, ela é a caridade porque devemos fazer a prece para todos os espíritos, não só aqueles que estiveram próximos de nós. Porque para mim fazer isso eu preciso ter boa vontade, eu preciso ter compaixão, eu preciso ter o desejo de ajudar. Muitas vezes oramos pelos espíritos que talvez nem conhecemos. Quando temos a intenção, né, no item 19 que foi lido aqui, percebemos ali pela explicação de Kardec que não existe uma fórmula, não existe uma fórmula pronta, mas existe a intenção, né? Existe a vibração e o sentimento. Então a intenção de eu fazer a prece, a vibração que eu vou emitir para ele através do pensamento e o sentimento. Que sentimento eu vou transmitir a ele? Um sentimento de calma, um fluido de amor ou de tristeza, melancolia, raiva. Esse sentimento eu, através do fluido cósmico, eu vou estar enviando para esse espírito. Então a prece, ela pode ser simples, mas que ela seja sincera, amorosa. Eu não preciso fazer longas repetições ou longos discursos frios e sem sentimento. Só repetição. Então esse item 18 e 19, ambos nos mostram que o pensamento tem força real. Eles sentem o que nós sentimos. A prece, ela é eficaz sobre o espírito. O amor é a linguagem universal no plano espiritual. E todos podem auxiliar, independente de conhecer ou não a doutrina espírita. Então, nós oramos pelos que amamos e que partiram, oramos pelos que sofrem,
mesmo que não tenhamos relação nenhuma com eles. Porque a prece é simplesmente um veículo de luz. Então, assim, mais no capítulo, Kardec traz todo o capítulo 27, ele está explicando a eficácia da prece. Não só para os desencarnados, mas para todas as nossas situações. E no 28 ele vai trazer a coletânea de preces. Então ele diz assim: existe um princípio prático quando eu vou fazer a prece. Eu não preciso fazer horas de repetição, mas todos os dias, se eu mantenho meu pensamento de paz, de amor, eu já vou transmitir um fluido a quem eu desejo. Um ente querido principalmente, que é o que mais a gente costuma fazer. Então, primeiro, sinceridade. Falar com o coração, aquilo que você sente. Confiança, acreditar que Deus é bom. Desapegar. Desapegar é desejar o bem ao espírito, que ele encontre a paz, que ele compreenda a condição em que ele está, que ele compreenda a condição que ele esteve aqui também e a relação que teve com nós quando próximo, e não retê-lo aqui. Nós precisamos orar para que ele encontre a paz. Equilíbrio. Nós, primeiramente, devemos evitar o desespero e dramatizar. Parar de dramatizar. Persistência, porque algumas dores espirituais exigem tempo para serem aliviadas. Então, eu não posso desistir, eu tenho que ter persistência para que ele tenha esperança. Então, lembremos que a morte não é interrupção, ela é sim continuidade. A morte não é o fim, ela é só uma passagem. E lá seguimos a outra jornada. Continuamos ligados uns aos outros, eles estão ligados a nós, mas pelo amor, pelo pensamento e pela prece. Orar é um ato simples, mas imensamente poderoso. É um gesto de luz, é uma ponte entre mundos. Como Chico nos dizia, o amor é força que atravessa mundos. É o modo como a esperança se transforma em auxílio real. Então, irmãos, que possamos fazer da prece não apenas um recurso nos momentos difíceis, que ela seja algo constante, breve, um fluido, um pensamento, mas que ela esteja sempre conosco, que ela seja uma prática constante. A prece, ela é uma caridade espiritual. Lembrando sempre que nenhum espírito está perdido e nenhum sofrimento é eterno. Essa leitura que eu fiz aqui, ela traz muita coisa disso. Eu poderia ter falado só dela, linha por linha, mas está mais ou menos aqui. Então, eu desejo a todos muita paz.